Mas boa noite, irmãos. Sempre uma alegria estar com os irmãos aqui. Deixa eu abrir aqui. Opa, digitei a senha errada. Beleza. Irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos. Eu queria trazer algo hoje para os irmãos, que é algo que o Senhor tem falado muito comigo. Eu já até havia compartilhado um pouquinho disso aqui com os irmãos do nosso grupo caseiro e lá do grupo do Lauro, porque foi um salmo que Deus falou muito comigo esses dias. E uma coisa que eu vejo assim na palavra, irmãos, é que a Bíblia ele é um livro extremamente realista. A Bíblia não tem a intenção de esconder o que é o homem caído. Nenhuma intenção de maquiar o que é o homem caído. E a gente vê homens que praticaram coisas que aos nossos olhos chegam a assustar. Certo ou errado? Mas é um livro que mostra realmente a nossa condição. Quem nós somos sem o Senhor. E o livro de Salmos, ele é um livro que ele traz isso com muita clareza. Eu tenho falado muito assim, que Deus tem me dado um entendimento, eu tenho estudado, já tem um tempo sobre o livro os Salmos, né? E quando a palavra fala que quando nós nos reunimos, um tenha salmo, outro tenha doutrina, enfim. O salmo, quando eu vou estudando, eu vou entendendo ele como expressões do coração. E a gente vê os salmistas, quando eles estão angustiados, eles não têm nenhum problema em expor a angústia deles. Quando eles estão alegres, eles não têm também nenhum problema em expressar a alegria deles. Quando eles estão se sentindo meio deprimido, eles expressam essa situação de depressão que eles estavam vivendo, aquele momento de depressão que eles estavam vivendo. E a gente vai ler aqui hoje um salmo que ele fala um pouco sobre essa sinceridade. E o salmista aqui, que o salmo ele é dos filhos de Corá, né, a autoria, a gente não sabe exatamente quem é, mas ele dá uma ideia muito interessante sobre como nós somos quando nós tiramos os olhos das coisas eternas e colocamos os olhos nas coisas terrenas. Então eu vou convidar os irmãos para abrir lá no Salmo 73. Salmo 73, nós vamos ler ele numa tacada só, e depois a gente vai destrinchando ele um pouquinho passo a passo. Podemos? Vamos lá, Salmo 73, a partir do 1. De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, o seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo volta para eles e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como ficará Deus sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e a cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos no instante, são totalmente aniquilados de terror.
como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? Quem poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio para proclamar todas as suas obras. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque ela tem o poder, através da obra do Espírito Santo, de transformar a nossa vida, de nos trazer de volta à origem, à essência, aquilo que é o desejo do Senhor. E nós clamamos ao Senhor nessa noite que o Senhor faça isso com os nossos corações, sabe, Pai? Nós pedimos assim que seja poder do Senhor saindo da sua palavra e entrando direto nos nossos corações, de uma forma assim que transforme a gente de forma prática, que mude a gente na forma que a gente age, na forma que a gente fala, Deus. Nos dá essa graça, em nome de Jesus. Irmãos, então vamos dividir esse salmo em partes, para a gente entender com os princípios que a gente pode extrair disso aqui que o Senhor está querendo falar. Começando no primeiro versículo, ele começa de fato falando que o Senhor é bom para com Israel, para com os de coração limpo, né? Então o salmo começa com uma afirmação verdadeira sobre a bondade de Deus, sobre aqueles que são seus. Quando a gente fala de Israel, na ótica da velha aliança, que aqui estava sendo escrito na velha aliança, então Israel era o povo escolhido, eles eram o povo de Deus. Na nova aliança, quando a gente traz para a nossa realidade, quem que é o povo de Deus? Nós, a igreja é o povo de Deus. Então quando a gente olha para isso aqui, nós podemos entender que como o Senhor foi bom com Israel, o Senhor será bom para conosco. Mas mesmo sabendo desse e de outros tantos atributos do Senhor, né? Se o nosso olhar se volta para esse mundo, se a gente tira o olhar do Senhor, das coisas eternas, e volta o olhar para as coisas terrenas, a gente se coloca numa posição de risco. E a gente vai ver aqui que foi exatamente isso que aconteceu com o salmista. E ele começou a ser, por um momento ele foi ofuscado a visão dele de quem o Senhor era. E aí ele entrou numa posição de grande risco. Aí nos versículos 2 e 3, olha o que acontece. Então depois dele ter declarado isso, ele fala: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. De novo, irmãos, você está vendo que aqui o Salmo não esconde as mazelas do coração do salmista. Ele está sendo muito sincero no que ele está colocando. Mas ele coloca aqui que quando ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos naquilo que é eterno, ele começou a olhar o que estava acontecendo em volta dele, ele começou a ver homens que não temiam o Senhor, que não tinham compromisso com os mandamentos, não tinham compromisso em ser fiel ao Senhor. E ele começou a olhar esses homens e ele via que esses homens prosperavam. Esses homens tinham coisas, tinham bens, tinham recursos. E aquilo ali falou, e ele fala aqui que quando ele olhou isso, ele invejou esses homens. Aquele negócio assim, né? Hoje é muito falado, né? O evangelho tem sido muito pregado nesse sentido, exigir-se algo de Deus porque, teoricamente, nós somos filhos dele e ele é dono de todas as coisas, então, teoricamente, ele deveria nos abastar com coisas terrenas. Isso é uma realidade, obviamente, que não é princípio da palavra de Deus. E aí ele fala que essa inveja que ele teve, esse olhar que ele colocou nas coisas desse mundo, nas pessoas que ele via, na inveja que gerou, quase fez ele se desviar os passos. Ele quase abriu mão dos princípios, dos mandamentos. Ele quase abandonou a fé
porque isso gerou no coração dele uma ansiedade, gerou no coração dele uma insatisfação. E é isso que acontece, irmãos, quando a gente começa a tirar os olhos do que é eterno e começa a olhar para as coisas dessa vida. E aí, a palavra nos ensina algumas coisas sobre esse ponto. Primeiro, eu já até mencionei aqui, que na nova aliança, porque eu falo isso porque na velha aliança, Deus prometeu sim coisas terrenas para o povo de Israel. Deus prometeu a terra que mana leite e mel. Ele fez essa promessa. Deus prometeu tirar o gafanhoto, né? Os gafanhotos mesmo que assolavam as plantações, Deus prometeu que eles iam ser tirados. Então Deus fez promessas. Agora, na nova aliança, Deus não fez essa promessa. Aí olha que fala aqui em Mateus 5, no Sermão do Monte. Jesus falou assim: eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons, e vira as chuvas sobre os justos e injustos. Chuva e sol naquela época, irmãos, era algo primordial para as plantações. O que principalmente caracterizava alguém ser próspero naquela época era ou ter muitos animais, gado, carneiros, ou ter muitas plantações. Então, quando ele fala assim que Deus faz nascer o sol sobre os justos e a chuva sobre os justos e os injustos, ele fala que nessa terra, não há, pelo menos nesse aspecto terreno, material, não vai haver essa diferenciação. E aí a gente vê assim que o olhar do salmista naquela época, tudo bem que ele não tinha essa palavra de Jesus, mas o olhar do salmista, ele se olhou, ele se indignou justamente por isso. Porque ele olhava e os outros tinham o que ele provavelmente queria ter e não tinha. Mas essa é uma promessa que na nova aliança Deus não fez. Um outro ponto que eu queria colocar também é que muitas vezes nós não temos algumas coisas porque nós não temos capacidade de lidar. E aí lá na parábola dos talentos, Jesus falou assim, que será, falando da parábola, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou a seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então, às vezes, Deus não nos dá coisas porque simplesmente nós não temos capacidade de gerir essas coisas. E aí tem o Paulo vai falar depois, eu vou ler aqui embaixo, sobre o risco que é de você receber coisas que você não tem capacidade de lidar. E aí o que acontece, queridos? Quando a gente se coloca numa posição de achar que Deus precisa nos dar coisas dessa terra, nós estamos colocando Ele em uma posição de inferioridade na nossa vida, porque nós estamos nos colocando numa posição de orgulho, de soberba, porque achamos que sabemos mais do que Ele. Porque se nós estamos discordando de Deus, alguma coisa está errada com o nosso coração. E aí eu vejo assim que eu tenho filho, a maioria dos irmãos que tem filhos, você dá tudo que seu filho te pede, querido? Você pode dar tudo que seu filho te pede? Por que não? Porque senão ele vai saber gerir aquilo ali, ele vai saber ensinar, vai saber lidar com as situações. Então, da mesma forma, o Pai faz conosco. Então, muitas vezes nós não temos, porque quem não é filho de Deus, ele está solto, lançado à sua própria sorte. Mas isso não é assim com os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles têm pai. E pai bota limite. Então, assim, se a gente não tem capacidade de trazer algumas coisas, por amor e por cuidado, o pai não dá. E aí é um exercício para a gente entender a satisfação e o contentamento, mesmo diante dessas coisas. E aí olha que Paulo fala aqui, em 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, às vezes, irmãos, é melhor não ter. Porque às vezes, se tiver, pode acontecer essas coisas. E um outro ponto é que Deus distribui recursos entre seus filhos da forma que agrada a Ele. Olha o que ele fala aqui em 2 Coríntios 9. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Quando você lê o contexto de 2 Coríntios 9, 8 e 9 ali, ele está falando de recursos, de dinheiro. Dinheiro assim, né? Na nossa realidade, na época era de bens, né? E aí aqui ele fala que Deus pode fazer abundante essas coisas em nós. Mas quem pode fazer, também pode não fazer. Ele não tem obrigação. Então o texto ele mostra bem claro, eu gosto muito dessa palavra aqui, porque ela explica, Deus pode fazer, mas Ele não é obrigado a fazer. E uma boa parte, como nós falamos do Evangelho, que tem sido colocado essa responsabilidade, entre aspas, no colo do Senhor, como se Ele tivesse a obrigação de fazer isso, quando Ele não tem. Mas o enfoque principal é a gente entender que o interesse do Senhor é depositar em nós tesouros eternos, coisas que essa terra não pode tirar de nós. Jesus falou que a gente não tem que temer o homem que pode nos tirar essa vida. Nós temos que temer, sim, aqueles que podem tirar a nossa eternidade. Então, irmãos, quando essa ficha cai, que o tesouro mais precioso que a gente pode alcançar nessa vida é Cristo e o seu Evangelho, a gente começa a se afastar do risco que esse salmista correu. Então, assim, quando a gente para de ter esses desejos de recurso, de status, de influência, e todas essas coisas que o mundo oferece, é quando nós estamos olhando para aquilo que é eterno. E aí, Jesus trouxe duas parábolas bem curtas falando sobre isso. Ó. As duas em Mateus 13, elas são seguidas. Ela fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Aí logo o seguinte, o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. O nosso problema, irmãos, é que às vezes a gente entende as coisas com a mente, mas essa coisa não cai para o nosso coração. E o fruto, ele é produzido na nossa vida quando isso cai no nosso coração. Nós lemos isso aqui, tá, eu entendo. Mas por que eu tenho tanta dificuldade de praticar? Por que é tão difícil? Por que eu tenho tanto apego às coisas dessa terra? É um processo, irmãos, da gente ir se santificando, se aproximando, andando com o Senhor, caminhando com Ele, ouvindo a voz dEle. E aí, gradativamente, nós vamos sendo retirados do nosso interesse, do nosso desejo pelas coisas nessa terra. E aí o Salmo continua. Vamos lá a partir do verso 4. Para eles, para essas pessoas que ele invejava, né, ele estava falando de quem eram, não há preocupações. Seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os que têm por fonte da qual bebe, com avidez. Eles dizem, como ficará Deus sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então ele dá aqui uma descrição de quem são esses homens que ele estava invejando. E você vê aqui que existe no texto uma carga de exagero sobre quem eram aquelas pessoas. Porque assim, para eles não há preocupações. Alguém consegue viver sem preocupação nessa vida? O seu corpo é forte e sadio. Eles não ficam doentes? Eles não partilham das canseiras dos mortais. Então você vê que ele maximiza a condição do outro e se coloca na posição de vítima. Porque o coração dele estava envolvido com as coisas desse mundo. E é isso que acontece, irmãos,
quando a gente começa a se colocar nessa posição de olhar para as coisas desse mundo e desejar as coisas desse mundo. A gente se sente injustiçado. A gente começa a exagerar na situação dos outros e vitimizar a nossa própria. Então você vê aqui que ele tem essa carga muito forte de exagerada nesse sentido. E a última frase dele demonstra a insatisfação deles. E estes são os ímpios, e sempre tranquilos vão aumentando suas riquezas. Olha lá, não tem temor de Deus, não cumpre os mandamentos, mas estão lá cada vez mais ricos, e eu aqui cada vez mais pobre. Então ele teve essa indignação, e isso tomou o coração dele. E diante desse coração complicado que o salmista estava, ele é assaltado por um pensamento muito perigoso, que é os versículos 13 e 14. Vamos lá. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Então, diante de tudo aquilo que ele estava vendo, ele vendo os ímpios cada vez mais ricos, ele vendo ele numa condição pior, ele fala, foi inútil então ter guardado os mandamentos. Qual a utilidade? Você vê que o olhar dele estava nas coisas daqui. A base de comparação dele eram as coisas terrenas. Ele falou assim, de que está me valendo guardar todos os princípios, todos os mandamentos, ser fiel, temer o Senhor, obedecer a tudo que ele fala, se é o outro que está ficando rico? E ele se coloca nesse pensamento muito perigoso, irmãos. Esse é um pensamento que as trevas usam muito para tentar enfraquecer a nossa fé. Será que está valendo a pena? Será que vale a pena me posicionar? Será que vale a pena todas as privações que eu tenho por amar ao Senhor? Será que vale a pena obedecer os mandamentos, mesmo que eles me tragam prejuízos terrenos? Nós temos exemplos de muitos homens que tiveram grandes prejuízos, que custou até a vida deles. Mas para isso, você precisa ter uma convicção muito clara de quem você é em Deus e de o que te espera lá na frente. Então você vê que esse pensamento foi algo que tomou o coração dele. Ele estava completamente envolvido nesse pensamento. E ele começou a questionar. Questionar se estava valendo a pena aquilo ali. Já aconteceu com você, irmão? Será que está valendo a pena tudo isso? As privações que a gente tem e que os ímpios não têm? Compensa? E aí, a resposta dessa pergunta, ela está diretamente ligada a onde está o nosso coração. Se o nosso coração está voltado para aquilo que é eterno, ou se o nosso coração está voltado para aquilo que é terreno. Porque se ele estiver voltado para aquilo que é terreno, nós vamos, provavelmente, essa coisa vai crescer no nosso coração. Se eu tiver desejo, a cobiça das coisas desse mundo, isso vai crescer no meu coração. Mas se eu estou olhando para uma eternidade, se eu estou olhando o que é, irmãos, o que é 60, 70, 80 anos dessa vida, comparado com uma eternidade do Senhor. E aí, o que acontece, irmãos? Quando Jesus ele fala no Sermão do Monte, ele pega ali, ele fala sobre a recompensa dessa vida. E ele fala sobre 3 pontos ali. Ele falando sobre os fariseus, né? Oferta, oração e jejum. Aí ele fala assim, vocês quando derem oferta, quando vocês, né, eles usam o termo, como é que é o termo, gente? Esmola. Mas ele, quando você der uma oferta, ele fala assim, a sua mão direita não sabe o que a esquerda fez. Então, se você vai contribuir com alguma coisa na vida de alguém, ninguém precisa saber, não sei o seu pai. Porque os fariseus faziam o oposto. Eles mostravam para todos o tanto que eles estavam ofertando. Depois ele fala de oração. E fala, então, quando vocês forem orar, não seja como os fariseus, que eles se colocam numa posição de destaque para todo mundo ver eles orando. Mas você vai para o seu secreto e ora ao seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto vai te recompensar. E aí depois ele fala sobre o jejum. Ele fala, quando você jejuar, não faça como os fariseus, que eles ficam com aquela cara, nossa, esperando a pergunta, o que você tem? Estou jejuando, rapaz, aí eu estou... Ele fala, não, você faz o seguinte, lava o seu rosto, ninguém precisa saber que você está jejuando, só o seu pai.
E aí ele fala uma coisa, queridos, nos 3 casos, que ele fala assim, eles já receberam a recompensa, porque eles estavam buscando recompensas dessa terra. Então, esse reconhecimento que eles querem, eles vão receber, mas eles não vão receber a recompensa futura. Então, isso aqui é um chamado do Senhor para a gente parar de ter olhos e desejos de recompensas dessa terra e esperar uma recompensa eterna. E ele fala sobre isso aqui, ele coloca nessa ordem, né, oferta, oração e jejum, e logo em seguida ele fala isso aqui, ó. Então, depois de ter falado isso tudo, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubem, mas ajuntem tesouros nos céus, onde as traças e as ferrugens não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque aonde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Consegue ver o sentido que Jesus está fazendo ali? Tem todo o sentido, tem tudo a ver o que ele vinha falando, e ele finaliza esse trecho do Sermão do Monte com essa palavra. Porque realmente, irmãos, quando o nosso coração começa a se envolver demais com as coisas dessa terra, a gente vai ser assaltado por esse pensamento que o salmista teve. O diabo fala aqui no nosso ouvido, ó, olha lá, você está se guardando, você jovem está se guardando, para quê? Aproveita essa vida. Você vai perder uma promoção porque você tem que falar uma mentira. Vale a pena? Mente, rapaz. Mente, você vai receber mais dinheiro depois. Então o diabo ele sopra essas coisas no nosso ouvido, e se nós não tivermos discernindo pelo Espírito Santo, nós vamos ser levados, irmãos. Então Jesus ele traz esse princípio assim, ó, para de desejar a recompensa que essa vida pode dar. Começa a olhar numa recompensa que é infinitamente superior. E eu vejo assim, irmãos, que às vezes a gente se acomoda no entendimento do que é a eternidade. Já pensou, irmão, que é uma eternidade? Sem dor, sem choro, sem pranto, acabou. Acabou o pecado, acabou o sofrimento. O que é isso, irmãos, comparado a uma vida terrena? E aí Paulo confirma a mesma ideia quando ele fala lá para Coríntios, os Coríntios, fala assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, ainda que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova a cada dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque aquilo que a gente vê é temporal, mas o que nós não vemos é eterno. Isso é fé, irmãos. Viver por fé é viver crendo em algo que você não está enxergando hoje. É viver crendo que há uma recompensa, há uma coroa para ser dada no final da carreira. E que cabe a nós cumprir essa carreira terrena aqui, amando, temendo, se submetendo ao Senhor, obedecendo aos princípios dele. Então, quando o nosso olhar está nessas coisas, nessa eternidade, nós somos protegidos contra esse tipo de pensamento que o salmista teve. E de agora em diante, a partir do versículo 15 aqui, ele começa a endireitar, voltar o pensamento dele para o Senhor. Aí vamos aqui no 15, do 15 ao 20. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, quais palavras, né? Essa aqui que ele falou de, será que valeu a pena, né? Esse pensamento, peraí, fugiu aqui. Esse aqui, ó. Será que foi inútil conservar, né? Então, sobre esse pensamento que ele está falando, se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles, o fim dos ímpios, desse que ele estava invejando, né? Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como são destruídos num instante. São totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho, quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Então aqui o salmista, ele começa a enxergar
que aquele pensamento que assaltou a mente dele, ele não é em nada compatível à pessoa do Senhor. Aquilo ali ele começa a enxergar que foi um desvio de entendimento, que foi um momento de fraqueza. Ele começa a ter essa ideia. E ele chega a uma conclusão, que mesmo que os ímpios tenham prosperidade nessa terra, a prosperidade é curta. Porque mesmo que você tenha coisas nessa terra, mas você não tenha uma vida que é eterna, você está destinado a uma morte que é eterna. Então ele começa a ter esse entendimento, aí ele começa a olhar, gente, imagina, ele deve ter botado a mão na cabeça, gente do céu, olha onde eu estava com a cabeça. O que é invejar aqui alguns anos disso aí? Eles estão caminhando para uma morte eterna, e eu estou caminhando para uma vida eterna. E ele começa a ter essa consciência. Ele exemplifica essa condição do ímpio como alguém que está sonhando. Então, como se fosse... O sonho é algo que, quando a gente sonha, é uma coisa que passa muito rápido, né? Então, a gente não vê a velocidade do sonho passar. E, às vezes, a gente tem um sonho muito longo, mas, na verdade, nós dormimos muito pouco durante aquele sonho. E aí ele coloca assim, que a condição do ímpio é como se ele estivesse sonhando. É uma coisa muito curta e muito rápida. Mas quando ele acordar, quando ele despertar desse sonho, ele vai ver a terrível escolha que ele fez. Isso se remete ao dia que ele estiver diante do Senhor. Então ele coloca essa vida aqui, a brevidade dessa vida, como se fosse um sonho. Uma coisa que passa rápido e que um dia vai acordar. E nesse acordar, nós vamos ter a recompensa das escolhas que nós fizemos. Um outro detalhe também que me chamou muita atenção nessa parte é que ele fala aqui que ele viu, que ele descobriu, né, ou ele foi lembrado qual seria o fim do ímpio quando ele entrou no santuário de Deus. E o santuário de Deus, a gente tem o Salmo, eu tenho muito essa prática de ler o Salmo e trazer, aplicando o ensino, à realidade da nova aliança. Então, o santuário de Deus era o templo ou o tabernáculo, não sei qual época que o Salmo foi escrito, mas quando a gente olha também na ótica da nova aliança, quem que é a habitação de Deus? A igreja. A igreja hoje é a habitação de Deus. Então, o que eu extraio disso aqui? Quando eu estou junto com a habitação de Deus, eu consigo enxergar e discernir essas coisas. Ele estava perdido, atormentado no pensamento dele, ele foi lá na habitação de Deus, e aí, opa, Deus iluminou a mente dele. Então, quando nós estamos no meio da igreja, do corpo, da habitação atual de Deus, a gente consegue enxergar coisas que na nossa solidão, na nossa solitude, nós não conseguimos. E esse traz o papel da igreja, irmãos, nos ajudar a discernir coisas que nós não conseguimos discernir sozinhos. De trazer de volta para o caminho, às vezes nossos pensamentos podem ser como o pensamento dos salmistas, que vão tendo desvios, e nós precisamos de alguém que nos ajude a corrigir o curso, para que esse desvio não vá se tornando cada vez maior. Então, irmãos, uma confirmação disso aqui no Novo Testamento é lá em Efésios, quando Paulo fala assim, Efésios 3, a partir do 16, ó, peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o teu Espírito, no íntimo de cada um, e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então, como, irmãos, que nós vamos conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e a profundidade do amor de Deus? Com todos os santos, irmãos. Isso não é, nós não conhecemos Deus na profundidade sozinhos. Paulo está falando isso com todas as letras aqui. Nós não vamos conseguir conhecer Deus de uma forma profunda, vivendo sozinho, andando sozinho.
Então, queridos, a igreja tem esse papel de nos auxiliar e nos ajudar a enxergar situações na perspectiva de Cristo, numa perspectiva cristocêntrica. Porque às vezes a gente pode ter o nosso coração inflamado com a nossa justiça própria, com a nossa inveja, e a gente precisa de discernimento no nosso coração, que às vezes a gente não está conseguindo enxergar. E a igreja cumpre esse papel. Irmão, seu coração está fora, seu coração está agitado, seu coração está olhando para o seu ventre. Você precisa primeiro se arrepender, olhar para o Senhor, aí você vai ter compreensão. Então a igreja cumpre esse papel na nossa vida. A gente estava estudando lá recentemente, lá no grupo do Lauro, sobre os dons ministeriais, e eu fiquei encarregado de trazer o estudo sobre profecia. E uma coisa que saltou à minha mente que eu estava estudando sobre profecia, é que a profecia ela não é somente algo coletivo. Profecia é algo também individual. E assim, o conceito básico de profecia, que se a gente olhar, claro, os profetas também faziam, colocavam coisas futuras que aconteceriam. Mas o cerne de profecia era denunciar os pecados do povo. O profeta do Velho Testamento ele denunciava os pecados do povo e trazia, alinhava de volta ao povo à vontade de Deus. Então nós somos profetas na vida um do outro quando nós cumprimos esse papel de pegar aquilo que está desviado e trazer de volta para o caminho, trazer de volta ao curso. Então, queridos, a gente precisa ter esse olhar. Sermos profetas na vida uns dos outros. Ser cooperadores naquilo que a gente não consegue enxergar. Irmãos, que a palavra fala, enganoso é o coração do homem. Se por um momento a gente achar que não é, já é um indício que a gente está sendo enganado naquele momento. Então, meus irmãos, que a gente não tenha a altivez de achar que isso não vai acontecer conosco. Mas o nível de intensidade que isso vem no nosso coração, isso demonstra a necessidade que nós temos e o quanto nós vamos caminhar com a igreja. Porque quando eu consigo enxergar que eu me exponho a uma série de riscos quando eu caminho sozinho, eu falo assim, não, eu preciso da igreja. A igreja é o corpo. Não há relação com cabeça, tem relação com o corpo. Se eu for pegar esse jarro aqui, o meu cérebro dá a ordem para pegar o jarro, mas quem que executa? É um membro do corpo. Então a cabeça dá a direção, o corpo executa. Então o corpo de Cristo, a igreja, ela executa aquilo que é a vontade do cabeça. E nós precisamos estar no meio do corpo para entendermos, como lemos com profundidade, o amor, a vontade de Deus. E aí, irmãos, continuando aqui, no 21 e 22, o salmista aqui ele começa agora a trazer para fora um reconhecimento de que estava no coração dele. Ó. Ele fala aqui, ó, quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Irracional, exatamente. A ideia aqui de animal era de uma irracionalidade diante do Senhor. Ele começa a enxergar aquilo que eu estava pensando, a forma que eu estava agindo, a inveja que eu estava tendo, era algo irracional, fruto de um coração amargo e de um coração duro, embrutecido. Então a gente vê que o fruto da indignação dele era essa amargura. E essa irracionalidade, ela demonstra a tolice que nos toma quando a gente tira o olhar daquilo que é eterno. Nós começamos a agir como tolos aos olhos do Senhor, quando a gente começa a olhar para as coisas dessa terra. E aí, irmãos, ele conseguiu discernir o próprio coração dele. E ele conseguiu enxergar e reconhecer aqui nessa fala a condição dele de homem caído. Mas o discernimento, queridos, é algo assim que é de suma importância para a gente conseguir trazer essas coisas. Muitas vezes ele vai ser alcançado numa busca ao Senhor, muitas vezes vai ser através do corpo. Mas eu queria mostrar para os irmãos um texto que Deus tem falado muito comigo. Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí. Vai lá em Mateus 16. Esse texto vai falar sobre discernimento, né? Ele fala sobre Pedro em duas perspectivas bem interessantes, assim, bem opostas, né?
e que mostra como que é importante o discernimento. Então, Mateus 16, a partir do versículo 13. Vamos lá. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a um dos seus discípulos: quem dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Também eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. O que aconteceu aqui, irmãos? Jesus fez uma pergunta. Pedro teve um discernimento que não veio da parte dele. Não foi ele, não foi aquilo que ele falou, aquilo que veio na mente dele para sair pela língua dele, não foi algo que foi produzido por ele mesmo. Jesus deixa isso muito claro aqui, ó, não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o Espírito. E aí ele fala assim: por que você discerniu isso espiritualmente, você vai ser Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quando Pedro discerniu espiritualmente, ele foi pedra de edificação. Ok? Agora, vamos continuar o relato aqui. Vai lá no mesmo texto. Nós estávamos no 19, nós vamos no 21 agora. É o que acontece, é o relato seguinte, tá? Nós lemos isso aqui, o que acontece logo após esse texto, é o que nós vamos ler agora. Aí ele fala aqui, ó, no 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, o mesmo Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Irmãos, tem ideia que foi no relato seguinte? Eu não sei qual foi o intervalo, mas eu acredito que não tenha sido um intervalo tão longo assim de uma situação para outra. Então, assim, ele falou: você é uma pedra de tropeço porque você não leva em consideração, você não pensa, você não está cogitando as coisas segundo Deus, mas segundo homens. E aí ele fala que ele foi pedra de tropeço. Então, quando há discernimento, nós somos pedras de edificação. Quando há discernimento, nós somos pedras de edificação. Quando não há, nós agimos por nós mesmos, naquilo que nós achamos, nas nossas convicções, nós nos tornamos pedra de tropeço. E isso pode acontecer como aconteceu com Pedro, num intervalo muito curto. Então nós precisamos de discernimento do Espírito, irmãos. Para que a gente não seja tolo. Para que a gente, assim, não precise que o Senhor fale assim: arreda de mim, Satanás. Pedro, se tem uma expressão que eu já ouvi, eu achei interessante. Pedro ali emprestou a boca dele para o diabo. Jesus falou assim: sai daqui, Satanás. E há 2 minutos atrás, exagero obviamente, mas um pouco atrás, ele falou: não foi carne e sangue que te revelaram isso, então por isso você vai ser uma pedra de edificação para a minha igreja. Então você vê a diferença muito clara e a importância que o discernimento tem. Então, para a gente enxergar, irmãos, se nós estamos voltados para as coisas dessa terra ou se nós estamos voltados para aquilo que é eterno, nós precisamos discernir espiritualmente. Porque senão nós vamos ser pedra de tropeço, não só para nós, mas também para os outros. Porque aquilo que está no meu coração, eu tendo a passar para frente. A boca fala do que o coração está cheio, a palavra fala isso também. Então, se o meu coração está cheio desse entendimento terreno, humano, carnal, eu vou passar isso para frente. Então, eu vou ser pedra de tropeço para mim e para os outros. Agora, se eu estou discernindo essas coisas, eu vou ser pedra de edificação para mim e para os outros. Amém?
E aqui a gente chega no ápice do Salmo, irmãos, nos versículos 23 aqui, estamos caminhando já para o final, 23 a 26, vamos lá. No entanto, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Que parece assim que a sanidade voltou para o salmista. Parece assim, ele estava numa tempestade, não estava enxergando nada e abriu o céu. Ele voltou a sessão, ele voltou a enxergar aquilo que é a realidade daqueles que caminham com Deus. Por um momento isso ficou nebuloso, isso ficou apagado, isso ficou escondido para ele. Mas aqui você vê que ele voltou a enxergar. E para mim, no meu modo de ver, o ápice desse é o versículo 25, que ele fala: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer eu na terra além de ti? Depois dele ter invejado a prosperidade, as coisas terrenas dos outros, e ele voltou para a sanidade, ele voltou para o equilíbrio, ele fala: o que eu posso querer nessa terra que não seja o Senhor? Não é riqueza, não é posição, não é status, é Cristo. O que mais que eu posso querer além deles, queridos? Será que esse tem sido a forma que nós temos conduzido a nossa vida nessa terra? Nada contra a gente construir algumas coisas aqui, não tem nada de errado nisso, podemos e devemos ser prudentes, mas assim, a gente nosso coração não está apegado a essas coisas, esse que é o ponto. E se eu preciso abrir mão, eu abro. E não é aquela luta. Entende? Então ele volta para essa sanidade assim. Então se nós precisamos checar, irmãos, no nosso coração. Eu gosto muito, Paulo usa a palavra assim, considera, pondera, medita nessas coisas. Paulo usa muito essas palavras, porque para a gente meditar, o Senhor tem tomado esse lugar de primazia e honra na nossa vida, irmãos. Nós estamos querendo Ele nessa terra mais do que qualquer outra coisa. Eu entendi isso racionalmente, hoje já caiu para o meu coração. Então assim, mas é o processo de a gente se encher do Espírito para a gente não satisfazer as vontades da carne. Porque quanto mais cheio do Espírito a gente vai ficando, mais essas coisas vão se tornando naturais no nosso coração. E então, o salmista com o coração bem mais quebrantado aqui, né? Ele reconhece essa sua condição. E aí no final aqui ele reafirma sua confiança em Deus, né? E ele fala assim: ainda que a minha carne e que o meu coração desfaleçam, que tinha acabado de acontecer, né? Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Ainda que eu venha vacilar no meu caminhar, ainda que eu escorregue aqui, dê um escorregão aqui, Ele é a fortaleza, Ele me levanta. Então, irmãos, que o Senhor possa nos dar essa convicção, essa clareza de quem somos como filho de Deus. E aí ele finaliza dizendo essa fortaleza aqui, né, no dia de crise. Então, na nossa crise, Deus vai ser essa fortaleza, esse farol. E aí nos dois últimos versículos, o 27 e o 28, ele fala assim: os que se afastam de ti, certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. A gente vê aqui uma alma restaurada, uma alma equilibrada, uma alma que foi renovada pelo Senhor, que passou por uma crise, mas que foi renovada pelo Senhor. E a gente enxerga aqui ele concluindo o Salmo, falando assim que o desejo dele era estar perto de Deus, porque ele era o refúgio, mas não só isso, e para que eu pudesse também proclamar isso. Não vou guardar isso só para mim. Ele me deu essa experiência. Depois de eu ter entrado numa crise, uma profunda, de eu quase ter desviado os meus passos, quase ter abandonado a minha fé, ele me traz de volta para a razão espiritual, podemos dizer assim.
Então, irmãos, onde mais a gente pode estar, irmãos? Onde mais podemos estar? Eu quero concluir com o texto de João 6, que fala assim: diante disso, Jesus tinha trazido um discurso muito forte ali, né, nessa situação, e aí vários daquelas pessoas, daqueles discípulos que caminhavam com ele foram embora, né? E aí, diante disso, muitos de seus discípulos o abandonaram, já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro, outra vez aqui, cheio de discernimento, graças a Deus. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido que o Senhor é o Santo de Deus. Para onde nós podemos ir, irmãos? Para quem podemos ir? Não tem lugar, não tem pessoa. E esse texto aqui, ele se alinha muito com esse versículo 25 aqui do Salmo. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais do que a ti. Que nosso coração caminhe para essas coisas, irmãos. Eu fui tremendamente ministrado assim por esse salmo, porque eu acho que ele é um salmo muito realista e que muitas vezes nós nos deparamos com situações desse tipo. E ele nos dá instrução. Louvado seja o Senhor, porque ele não nos deixa sem instrução. Louvado seja o Senhor, porque a palavra dele é eterna. Louvado seja ele, porque Jesus falou assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas nunca vão passar. E elas são instrução, elas são socorro, elas são abrigo para a gente, fortaleza, como a gente deu aqui, nessas épocas de crise. Amém? Então que o Senhor nos ajude, irmãos, a não estar olhando para aquilo que essa terra tem a oferecer. As aflições que essa terra nos proporciona. Nós lemos aqui a nossa leve e momentânea tribulação. O que essa vida terrena tem a lançar contra nós, ela não se compara com a glória que há de vir. Não se compara, irmãos. Não é nem perto. Não tem nem como medir de tão distante que é. Então que o nosso coração esteja nessas coisas. A gente está caminhando por uma época, irmãos, que cada vez mais a iniquidade está crescendo, cada vez mais os princípios que nós defendemos estão sendo refutados pela sociedade. E o que vai sustentar a nossa fé é devoção, é amor ao Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra, mas só conhecer a palavra não sustenta a nossa fé. Nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos ser corrigidos, sermos disciplinados, sermos trazidos de volta no caminho, para que a nossa fé não desfaleça nesse mundo mau. Amém?